Minha saudação especial, você que nos acompanha no episódio 97 do NinjaCast. Tradicionalmente, o João Gabriel vai repetir para mim 97, Ninja. Rapaz, o negócio tá bom, viu? Tô ensaiando em casa. Todo começo do episódio eu digo isso, tá bom o negócio, né, João Gabriel? É igual tomar cachaça serraderia, tá bom. Você Tá bom, tá melhorando. melhorando. Jovem Pan, né? Tá, Jovem Pan. Tá viralizando a Jovem Pan, literalmente. Tá, né? O NinjaCast, os seus cortes estão ultrapassando divisas e limites, né? Né? Tá igual aquelas rádios que tinham motorrádio, Rádio Globo, pegava longe, né? Rádio Clube, primeira transmissão, desse mesmo jeitinho, né? E as transmissões aqui do NinjaCast estão em nome da Delta Café, também da Pizzaria Pimenta Nativa, da 083 Burger, Cachaça Serra de Areia e Patronos, marcas e registros, as 5 marcas tops aqui do NinjaCast, né, João Gabriel? Exato. Exatamente, e você vibrou com o título do Souza, campeão paraibano. Rapaz, eu não vou mentir, eu tava torcendo pro Souza. Também. Simplesmente por causa do Aldeone. E eu simplesmente por causa do meu pai, que é de Souza. Porque o Caba é enxerida. Eu gosto de gente enxerida. E eu quero ele aqui, viu? Vamos trazer. Questão de honra, trazer o Aldeone aqui, para ele contar os bastidores do futebol paraibano. Ele fica mais tirando onda, faz o Pix. Vamos fazer o Pix para ele vir para cá. Não, João Gabriel? É isso aí, foi uma partidaça. Foi uma partidaça. E saudação especial a todos os torcedores do Dino. Isso, Orgulho. tem que respeitar, uma bela parte de joga muito. Meu pai de Souza, da Caiçara, dos Batista e eu de Recife. Minha mãe de Recife. Vai nascer essa mistura aqui. Tu assistiu? Assisti lá a transmissão pela Globo Esporte. Globo, né? Eu também assisti pela Globo. Eu assisti lá, mas foi massa. Foi emocionante. É emocionante. Nos pênaltis e tudo, uma saudação especial a todos também que gostam de futebol, né? Souza, representante aí da Paraíba na Série D. Um abraço ao Pipico, né? Pipico também tem uma ligação histórica Que chute maravilhoso. Ele foi artilheiro do Santa Cruz, já fez gol do Sport, eu achei que foi bom ele perder. E ele dizer que o título, depois da derrota e depois do fracasso, ele dizer que o título é um detalhe no futebol. O título e o gol Ele não tem nenhum, nunca né? ganhou nada. Não, mas ganhou um título. E o meu Sport Recife também colaborou muito para essa realidade dele. Eu fico tão feliz. Gostou, né? Fui a forra. 39 anos, nenhum título. Nenhum título na questão. Vergonha. Grande recomendações, Glaubinho. Saudações para Pipico. E vá para longe aqui da Paraíba. Deixa de incomodar. Se o Dubero tá aí com raiva de você. Vamos fazer saudações do nosso entrevistado. Anuncia ele pra gente aí. Tasso Teixeira, assistente social, inclusive atua no Ministério Público, tem uma trajetória incrível aqui na política da Paraíba. Já foi candidato a governador. Candidato a governador, já foi candidato também a prefeito aqui de João Pessoa. É valente, acho que foi a prefeito. Prefeito não. Não, vereador e deputado federal. Ele ainda disputou a eleição municipal, mas já foi candidato a governador e ele debateu com Ricardo Coutinho, olha só, logo o Mago. Mago Bravo. Ricardo e Cássio na mesma Ricardo né? Cássio, depois também teve um debate também com o Ricardo em Maranhão. Foi isso? Acertei aí? Isso, certíssimo. Satisfação, tá? Você ter vindo aqui ao NinjaCast, né? Aceitado o nosso convite, querido. Henrique, satisfação é minha. João, Glauber ali na técnica, um prazer estar com vocês aqui hoje fazendo esse debate político. De fato, foram momentos importantes na minha militância. Eu lembro que em 2014 eu nunca tinha participado de nenhum processo eleitoral e representar o PSOL naquelas eleições onde tinha representado lá senador, governador, deputado, e eu, enquanto assistente social e um ativista, enfrentando aquelas diferenças políticas com a qualidade que a gente buscou construir nessa caminhada, foi muito importante. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem acompanhar depois, vocês telenautas que estão aqui no NinjaCast. Agora tem que também comentar os bastidores, né? Uma fonte, um passarinho me contou que você chegou até a trocar pneu naqueles debates. Conta pra ele como é que foi que aconteceu. Quer saber, o povo quer saber dessa história. O povo pensa que é fácil. Não, foram muitas histórias. Enquanto os outros estão de jatinho, estão de helicóptero, a gente está ali no rojão, né? E de fato a gente terminou um debate já de madrugada lá em Souza, na sede da OAB. E no outro dia, de meio-dia, tínhamos um debate também entre os candidatos na Rádio Espinharas. 2014? Né? Lá em 2014, exatamente. E nessa ida a gente ainda teve que trocar pneu. E não foi o primeiro pneu que a gente trocou naquela campanha eleitoral, né? O partido naquela época era um partido ainda muito menor na Paraíba, sem a estrutura financeira, porque ainda tinha dificuldades administrativas. Então ali eram poucas pessoas para muitas tarefas, mas pelo que eu escuto dessa caminhada e pelo que a gente tem construído, vejo que a gente fez muito bem. E o pneu fez bem também, né, Claubinho e João Gabriel? Vamos falar um pouco da sua história, da sua trajetória. Quem é Tasso Teixeira? Você é daqui de João Pessoa mesmo? Conta aí pra gente. Eu nasci no sertão do Ceará. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 3 anos de idade, e com 5 anos eu já estava em Recife, onde ela levou eu e minha irmã
para buscar outros caminhos, né, em termos de estudo, de formação. E lá eu fiquei até 2007, quando em 2006 casei com a baiana, em 2007 vim com ela aqui para Paraíba, onde tive a alegria de escolher e ser escolhido por esse estado. E no dia 25 de outubro do ano passado, recebi o título de cidadão paraibano com muito orgulho, com muita alegria. Então eu posso dizer de peito aberto que sou paraibano. Interessante, né? Esse detalhe É um debaixo caminho diferente, né? Assim, que a gente vê muita gente vindo do sertão, tal, de outras cidades daqui vizinhas. Você vê lá do Ceará, qual cidade? Iguatu, sertão do Ceará, ali depois de Souza, já dá os parabéns também para o Souza, né, desse título, sertão ali representado. E Botafogo teve azar por conta do antepresidente aí que Rapaz, vestiu a teve esse camisa. negócio mesmo. E isso também pesa muito para além do futebol, Energia muito negativa, né? sem dúvida nenhuma. Não é a primeira vez, né? Lembrou a lembrança, essa foi impressionante, né? E disseram que lá no Rio Grande do Norte também ele vestiu a camisa lá dos dois times e nenhum dos dois ganharam. Oxi, Maria, rapaz. Vamos passar com esse bicho bem longe de Pernambuco para não vestir. Vamos mandar do esporte pra ele. Não, bem longe, bem longe, bem Não, longe. faço não, deixa o leão. Ou ele é pipi, que tu sabe qual é o pai. Com o Mick Jagger, né? Ô, Tasso, e em relação também à sua trajetória, como é que foi a questão da academia, né? Como é que foi a ligação com a própria assistência social? Como é que surgiu essa identificação? Eu fiz o meu curso de serviço social na Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. onde eu comecei a minha militância, primeiro no Centro Acadêmico de Serviço Social, depois no Diretório Central dos Estudantes. Sou da coleta de assinaturas do Partido Socialismo e Liberdade, desde 2014, nesse processo de construção e fundação oficial em 2005. E depois disso foi a construção do pessoal aqui na Paraíba, o fortalecimento, já que ele existia também aqui desde o momento da coleta de assinaturas. No estado, em 2011, fui eleito presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba e reeleito em 2014. Então, minha militância ela tem esse foco nos movimentos e na construção partidária. Tem uma dúvida interessante. Tem algumas profissões que sofrem com um tipo de preconceito, de situações complicadas, por exemplo. A assistência social ela tem um trabalho primordial, porque ela tem uma penetração muito forte nas comunidades, né? Uhum. Você visita residências, você desenvolve ações muito importantes até para saber a realidade e também diagnosticar os problemas, né? Que aquela cidade, aquele povo passa. A comunidade. Mas você acha que a sua categoria, por exemplo, em relação a piso, essas coisas, ela não é desvalorizada, não? Muito desvalorizada. É uma luta que a gente carrega nacionalmente e é uma das coisas que eu, quando fui candidato em eleições passadas e nessa também, são elementos que eu irei apresentar. Nossa categoria, ela não tem um piso que garanta condições dignas de sobrevivência. Qual é o piso? Não temos um piso. É o que faz com que muitas prefeituras, principalmente no interior dos estados, acabem abrindo concurso público com um salário mínimo. Quando tem concurso público, né? Quando tem concurso público. E aí aumenta um pouquinho com gratificação para servir quase como um cargo comissionado e deixar a pessoa ali engessada no seu fazer profissional. Mas é uma categoria que está em todas as políticas públicas, né? Não só na assistência social, mas na saúde, na educação, na habitação, e isso nos leva a conhecer a realidade. E eu não tenho dúvida que isso foi uma questão importantíssima para a minha participação no processo eleitoral de 2014, no processo eleitoral de 2018, por conhecer essa realidade. Hoje mesmo, eu atuo no Ministério Público da Paraíba, sou assistente social na promotoria da pessoa idosa e pessoa com deficiência, então estou bem perto desses problemas, bem perto dessa realidade. Então tenho muito orgulho da minha profissão, não vou dizer que é bom. Quem é que vai dizer que é bom trabalhar com os problemas dos outros, né? Quem é que vai dizer que é bom trabalhar com o sofrimento dos outros? Mas é gratificante você saber que pode contribuir para solucionar alguns desses problemas e também para aprimorar as diferentes políticas públicas, já que o Ministério Público ele não atua apenas em casos individuais, ele atua em processos mais coletivos. Então, essa atuação, essa fiscalização, essa melhora das políticas públicas é uma forma de contribuir com a transformação social. Em relação aos problemas enfrentados pelos idosos, né, que você acompanha diariamente, né, e pessoas também com deficiência, necessidades, o que mais te chama a atenção? Melhorou, tem diminuído ou aumentado a quantidade de denúncia e solução?
Aí eu entendo que tem... A denúncia, ela acaba que muitas vezes aumenta. Mas aumenta por quê? Porque as pessoas têm hoje a quem pedir socorro. Se a gente olha para o que existia no passado, principalmente das pessoas com transtornos, que eram acorrentadas em mesas, que eram presas nos seus quartos, trancafiadas em hospícios, né, com aquela lógica manicomial que existia antes, a gente pode dizer sim que nós tivemos importantes avanços na garantia dos direitos dessas pessoas. Da mesma forma, das pessoas idosas, não tenho dúvida de quanto isso avançou. E acho importante o aumento dessas denúncias. Significa que as pessoas estão atentas, sabem que tem a quem pedir socorro e que não estão deixando por debaixo do tapete. Sabe que tem sim que meter a colher e contribuir com a melhoria da vida das diferentes pessoas. É interessante, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, Ministério Público e tudo, só age quando provocado, né? Quando a população denuncia e cobra, que o MB se posiciona. Essa é uma diferença do Ministério Público para o Tribunal de Justiça. O Ministério Público ele pode ser proativo, ele pode fiscalizar, ele tem inclusive o dever de fiscalizar as políticas públicas. Então, quando os promotores e as promotoras não sabem que tem algo errado acontecendo em um hospital, mas ele vai fazer uma visita de rotina, ele pode perceber e constatar algo equivocado naquele hospital, naquela escola. Então, o Ministério Público, esses promotores, eles podem sim ser parte provocativa desse processo de investigação. Isso é um destaque importantíssimo para esse órgão. E como é que o assistente social ele atua em relação a essas denúncias? Vamos lá. Aí é onde entra. Nesse caso, enquanto o promotor, a autoridade, ele tem sim o poder dessa iniciativa, dessa investigação. Isso. Eu, enquanto assistente social, eu atuo quando demandado, né? Quando a promotora ou o promotor encaminha o processo, faça um estudo social desse processo, faça um parecer específico, entre em contato com a família, fiscalize a unidade de acolhimento, vê o que está errado nessa situação. Aí é quando a gente tem uma atuação em trabalho conjunto com a promotoria. A gente vê como o trabalho de João Gabriel de assistente social é sofrido. Eu vou agora relatar, você vai concordar. Meu irmão, vá no trauma. No trauma. A pessoa está com problema de saúde, muitas pessoas acidentes, acidentados, mortos. Quem é a pessoa que vai ter que dar a notícia? Ó, né? Psicólogo e assistente social, não é isso? E o pior, não é para ser. Por quê? Porque quando você vai dar uma notícia de morte, você tem que conhecer de detalhes da saúde que nós, assistentes sociais, não temos competência. Isso deve ser uma notícia que deve ser dada por profissionais da saúde que conhecem da causa morte e que vai conseguir explicar e deixar mais nítido aquela situação para as famílias. É uma forma também de, muitas vezes, transferir responsabilidades. Felizmente, muitos trabalhadores e trabalhadoras do serviço social hoje conseguem ser mais firmes e dizer, ó, comigo não. Você tem que chamar o médico, tem que chamar o fulano, beltrano para dar essa notícia. Eu posso estar junto para buscar os caminhos socioassistenciais que essa família precise no que diz respeito a um velório, no que diz respeito ao sepultamento, a como a família vai precisar de apoio depois de ter perdido um ente querido. Então, nesses aspectos, a gente pode sim estar junto e contribuir. Mas dizer de causas mortes e de elementos de saúde, que não é a nossa formação... Mas rola muito, não. Rola muito. Mas na hora... Rola. Dentro do hospital eu, enquanto privado, era presidente do conselho, eu lembro que a gente foi... em alguns momentos, inclusive, acionados por nossa categoria exatamente para a gente impedir que alguns abusos como esse acontecessem. É impressionante. Eu pensei que era a carga mesmo dos psicólogos e assistentes. Joga a bomba não para sabia o que não era social. responsabilidade. Nós podemos estar junto por esses elementos que eu Sim, dizia sim, antes, sim. mas como responsáveis por anunciar isso, não. É interessante, né? E é uma função que é pesada. Você pegar por um ente querido, a pessoa perdeu o pai, perdeu a mãe, o cara vai lá e tem que comunicar, né? E muitas vezes, né? Você vê como uma determinada profissão, ela precisa ser valorizada. Tem duas carreiras mesmo, que a gente comentando. Fonoaudiólogo também, tão importante e ganha tão mal, meu irmão. Aquele fisioterapeuta. Meu amigo, se a pessoa soubesse a função do fisioterapeuta, até após a própria Covid, né? Tentaram, inclusive, encaixar nesse piso da enfermagem aí, mas não deu certo. E não conseguiu. Essa daí merecia também, né? E é tão desvalorizada, né? Você vê Da enfermagem, que todo mundo foi impactado, né? Pela necessidade e tal, aquela comoção
foi difícil para conseguir Psicólogo aprovar? também, psicólogo, que a gente sabe a saúde mental, tudo. E o psicólogo desvalorizado. São carreiras que. Até hoje, ainda existem trabalhadores da educação, professores e professoras, que apesar de ter o piso, esse piso está sendo completado com gratificações e não com o salário, com o piso real que era para ser. Então, não adianta só a gente conquistar direitos, a gente precisa avançar para a implementação. Exato. Nós, no Serviço Social, por exemplo, conseguimos, há anos atrás, uma legislação de 30 horas semanais, e ainda tem muitos órgãos que obrigam a categoria a trabalhar mais do que esse horário. Então, nós temos ainda uma longa jornada para trilhar nesse caminho. Por isso Muitas a importância vezes, dos sindicatos, né? isso, Essa luta aí, né? sindicato, conselhos, nossos Conselhos. órgãos de representação, muitas vezes nós não temos sequer uma sala privada para fazer um atendimento, né? Então, como é que você vai... Eu lembro de uma vez que eu fui fazer isso um adolescente, trabalhando com ato infracional, logo que eu entrei no Ministério Público, fui trabalhar com criança e adolescente, e chegou um jovem lá algemado, e eu disse, pode tirar a algema dele. O cara olhou pra mim assim, não, mas tu vai ter medo não, filho, o medo não pode ser maior que a minha ética profissional, pode tirar e eu vou entrar. E ele ainda foi entrar junto, eu digo, não, eu vou ouvir o rapaz sozinho. Então como era que eu ia ouvir um adolescente desse em um espaço acompanhado do policial, o que ele ia dizer? E aí vinha como se ele tivesse assumido um homicídio que tinha acontecido aqui na capital. E visivelmente, pela forma, pela postura, pela experiência da gente na entrevista, eu percebi que não era isso, mas que ele estava extremamente acuado e amedrontado e tendo que assumir aquele crime. E aí a minha sugestão para o promotor foi que ele não fosse de forma alguma julgado ou condenado ou encaminhado para uma provisória sem um exame de balística, que foi nítido que ele não tinha nenhuma pólvora nas mãos e que ele estava sendo forçado a assumir. Foi a forma que eu encontrei de, mesmo ele, sem ele me dizer, sem ele assumir que de fato não tinha sido ele, de não colocar ele em xeque, em risco, assumir para mim a responsabilidade de sugerir aquele exame. Então a nossa profissão, ela tem uma responsabilidade direta com a proteção da vida, com a proteção dos direitos humanos. Assim como esse caso que eu estou citando agora, são inúmeros outros que a gente encontra, seja o colega assistente social, que está atuando numa promotoria do idoso, numa promotoria da educação, numa promotoria dos direitos da mulher. Então esse nosso papel, ele é central e precisa de fato ser valorizado nas condições de trabalho e nas condições salariais. Existem muitos assistentes sociais agredidos, fisicamente, também verbalmente, psicologicamente, no dia a dia de trabalho. Eu não conheço dados sobre isso para dizer que são muitos. Eu sei da existência de agressões, de denúncia, de como nós muitas vezes somos tensionados em nosso espaço de trabalho, mas eu não conheço dados numéricos que digam dessa quantidade que ocorre no nosso dia a dia. Acontece muito, por exemplo, aqui, o prefeitura de João Pessoa, os profissionais que atuam nessas, com pessoas vulneráveis de rua, né? Agora, Esse tipo de contato. nós estamos entre as profissões com o maior número de adoecimento mental. Ó. Esse estudo nós temos, exatamente porque nós estamos mais próximo dos problemas e com menos condições De resolver. de trabalho e de resolvê-los, porque muitas vezes não somos nós, são É, indicações e apontamentos dentro das políticas públicas que não estão estruturadas para dar a solução a eles. É impressionante. Tem coisas que a gente olha, como a gente olha com carinho pro nosso Delta Café, vamos saborear esse café. Vamos embora. Aqui, saborear esse Delta Café, prepara esse Delta Olha a Café pro nosso querido, dá a cápsula aqui, ó. Cápsula blindada, um café espetacular, um café, Ou com café. Com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. bota a Cafézinho xícara aí, do jeito como ele bom. deve ser. Aqui, ó. Tá aí? dá aqui a Opa. xícarazinha, Tá, hoje direitinho. padrão pra gente saborear esse café saboroso. E café pode ser lá em Souza ou em Campina Grande, onde for, é comigo mesmo. É um Ou no companheiro separado. ou no friozinho, pode vir café. Companheiro inseparável de trabalho também, né? Eu acho que o social tem uma ligação boa com o café. Tem, precisa, tá bem acordado em alguns momentos. Aqueles plantões, tem que saborear esse café gostoso. E você sabe que o Delta Café é um café espetacular, diferente. Qualidade. Você procura o Delta Café com o nosso querido embaixador Delta Café, Carlos Macedo PB, no Instagram, e você vai manter um contato direto com o Carlos Macedo, adquirir essa máquina maravilhosa e também ter Qual o esse precinho da contato. máquina? Diz aí pro povo aí. Você fecha aí R$399 e você ainda ganha 20 cápsulas do Delta Café. Barato demais, né? Isso Barato é- demais. Se você ficou de dar uns 2 presentes, tem que ir lá passar lá em Carlos Macedo para comprar essas cápsulas Você aqui ficou agora. dando presente para umas pessoas aqui. que Também. vieram Tá- aqui, e tá- até hoje não deu. A gente não se encontra com o Carlos Macedo, É. por isso que ele não conseguiu ainda Tá comprar esse café e essa cápsula maravilhosa, né? Mas essa que é a alegria, né? E o Delta Café está entrando em diversos pontos aqui de vendas na capital paraibana. Tá tendo
Delta Café agora no Hollandas Prime. O pessoal for saboreando a Delta no Hollandas Prime. Você logo ali pertinho da barbearia, você tem o Delta Café para você saborear lá, uma loja maravilhosa. Nos shoppings também. Nos shoppings também. Delta Express aqui no segundo andar. Aquele sofá maravilhoso. Quem gosta muito de lá, nosso amigo Expedito. Gosta muito de lá. Não é daquele que sai frio, não. Tá quentinho. Não, esse é quentinho, padrão Delta Café. E a gente fica muito feliz com esse café de qualidade. Agora eu também vou provar um café. E enquanto a gente prepara esse outro Delta Café, vamos dar agora uma outra paixão paraibana. Pizzaria não, vamos dar aqui a nossa Serra de Areia para o nosso querido Tássio Teixeira saborear essa cachaça maravilhosa. De areia, fazer sucesso no final de semana. Aí. Olha, Delta com a cachaça Serra de Areia é uma combinação perfeita. E essa cachaça, você pode fazer uma caipirinha em casa, tomar com limão, você pode tomar ela prontinha, tomar aquela quartinha de noite em casa. Vou tomar pra dormir. Só não tomo com sushi, pelo amor de Deus. Vocês e... Então vou dar uma dica aqui do Ninja. Com sushi não combina, certo, Ninja? Com sushi não combina. Combina com um queijinho, com um salgadinho. Caldinho. Com umbu, com cajá, caju. Isso, tomar aquela lapadinha boa. Um picadinho de bode. O Delta Café combina com tudo também, né? Aqui é que é bom. E o bom, quando a gente manda o merchan lá para o Delta Café, é satisfação. Pessoal, rapaz, não é não? João Gabriel, seleciona aí os merchans do Delta Café. O Delta diz, rapaz, olha, padrão de qualidade incrível no NinjaCast. Essa parceria aqui com o NinjaCast, com a Serra de Areia, com o Delta Café e com nossos patrocinadores, vai ser infinita. Só uma coisa que a gente gosta, né, Ninja? De produto de qualidade. Vamos para mais uma. Agora, pimenta nativa. Nesse momento, Tássio recebe já o presente. Então, dê o presente do nosso querido Tássio Teixeira. Ganha para saborear lá. E não sei se você já conhece. O espaço lá é um espaço agradabilíssimo. E tem a melhor pizza com a massa fininha. Fernando Luiz Henrique aqui no Bessa. Cartão postal de João Pessoa. Uma pizzaria extremamente agradável. Pago pelo Ninja. Pago pelo Ninja Cash, viu? Pelo Ninja e pelo João Gabriel. Eu sei que ele já tá, sai lá. Qualquer coisa que acontecer vai lá, eu confio muito no seu Volgran e seu Luiz Cláudio, são os dois empresários nesse momento. Estamos devendo uma visita lá, né? Estamos devendo uma visita. Faz uma entrevista porque eu sair com um presente de bucho cheio, tá bom demais. Tá, bom demais. E a pimenta nativa aqui é a certeza que você vai conhecer um padrão espetacular de gastronomia. Realmente a pimenta nativa. Diferenciado. Você vai lá no Instagram, Pimenta Nativa Forneria, e você vai conhecer todas as novidades e novidades também no cardápio da Pimenta Nativa. Vamos para mais um presente aí, 083 Burger. Recebe nesse momento 2 vouchers do 083 Burger, refrigerante, batata e hambúrguer. Presente o seu Giovanni, empresário da 083 Burger, para o querido Tássio Teixeira, convidado. Acabou a dieta, Giovanni. Obrigado, vou chegar. Vá lá saborear. Não vai se arrepender. Diga o endereço para ele. Fica na Vasco da Gama, né? Lá em Jaguaribe. Melhor bairro de uma pessoa, né? Esse bairro é bairrista. O melhor bairro de uma pessoa. Sempre. Você mora em que bairro? Não posso nem entrar nessa disputa aí. Quando eu cheguei em João Pessoa, eu fiquei na casa de um casal amigo lá em Jaguaribe, em frente ali ao Tribunal de Contas do Estado. Sim, e depois disso fui para os bancários. Então são os dois bairros que eu já tive a alegria de morar. E em Mangabeira, tive em 2 anos já com um programa lá na rádio Mangabeira. Então, seguindo essa extensão. Foi essa rota. 3 bairros assim muito conhecidos aqui na capital paraibana. Um lugar bom para se alimentar. Saborear esse hambúrguer maravilhoso da 083 e passe lá, ambiente climatizado, ambiente primeiro mundo, tudo padrão. Ingredientes. Hambúrgueres diferenciados também. Ingredientes, né, com todo um controle de qualidade e um cardápio extenso para você escolher lá um hambúrguer lá e degustar. Tem um hambúrguer que você come todo dia, que é o de cheddar, né? Aquele é o danado de bom. Danado de bom. Mas eu tô aviciado, como diz o Matheus. Viciado. Tô aviciado no de cupim defumado. Também. Com pão de macaxeira. Eita, meu Deus tem do lá. céu, não tem condições. Seu Giovanni, vou comer não aquele tem de condições. cupim. Interessante. Tá lá o voucher do Ninja Cash pra você levar um convidado para lá. Uns piclezinhos artesanais Bateu maravilhosos. a parada. Pix melhor do que o do McDonald's. Vamos para agora para patronos, registro de marcas. Recomendação do Ninja Cash. Você não pode ter dor de cabeça no futuro. Tá com a sua empresa, você está consolidado no mercado. Você atua em diversas áreas de atuação. Independente do tamanho da sua empresa. Isso. Você tem o mais importante da sua empresa é a marca. Você tem seu restaurante, você tem seu escritório de advocacia, você que é dentista, você tem que registrar sua marca. Você não pode. Você trabalha com sinalização visual. Você tem que procurar patrão de registro de marca, porque tem uma equipe especializada para lhe atender lá. Patronos registros e também 999667898. Procure o Dr. Rafael Silva e o controle de qualidade da Patronos
a gente garante. dispensa comentários. Inclusive, vários clientes vieram aqui e disseram, rapaz, eu procurei na Patronos, atendimento maravilhoso, rapaz, eu tenho que procurar a Patronos. E orçamento com o senhor Rafael é o melhor preço, o melhor serviço. E dono não é quem cria, dono é quem registra. E quem chegou primeiro pegou a marca, né, João Exato. Gabriel? É isso aí, vamos continuar agora o bate-papo, mostrando as fotos e os videozinhos. Vamos pôr a fotinha agora aqui, para aquecer esse bate-papo. Vamos falar de política com o homem, né? Esse aqui é combatista, tem uma língua afiada. Vamos lá. Um homem que Olha. foi pro debate com o Ricardo Coutinho, com casco, coisa linda mesmo. Vai, isso aí foi nos bastidores dos debates, né? Cabelo branquinho e cabeça coberta ainda, né? Olha aí, interessante é isso, né? Você sempre com essa ligação direta com a imprensa, né, Tasso? Sim, sim, sim. Aí, salvo engano, foi no momento na Assembleia Legislativa. Eu lembro que teve uma ocupação importante em 2013, ainda antes de eu ser candidato, naquelas movimentações que a gente vinha realizando pelo Passe Livre. E esse foi um momento Então eu lembro rico de em- você antes disso mesmo. Eu lembro que tinha uma discussão, acho que tinha um DR, umas coisas assim, né? Eu lembro de tu lá. Teve. É isso mesmo. Será aquele vídeo aí de novo, não, velho? Vamos pra Eu tinha vivido aí. Isso foi pré-campanha, né? Eita, foto das antigas aí. É isso aí, foi a nossa cerimônia informal ali com os amigos. A minha companheira Áurea Augusta, uma grande dirigente, ativista partidária da direção nacional do PSOL. Áurea vai gostar dessa cachaça aí mais que eu, Ô, inclusive. pessoal, tem toda a legitimidade para saborear, né? Vamos para mais uma fotografia, por favor, Glaubinho. Aí, Duas guerreiras, a companheira Adjane, a companheira Socorro, duas guerreiras. Aí eu, como candidato a deputado federal e a Adjane candidata a governadora, essa foto ela já é mais atual, né? Ela é das últimas eleições, onde nessa caminhada, pensando em 2024, a gente deu alguma distribuída de cargo. Foquei bastante na minha campanha em João Pessoa e foi muito acertado, mostrou que a gente está no caminho certo aí. Sobre essa decisão, como é que foi? Porque você teve duas candidaturas, você teve bastante voto. Não sei como é a tua expectativa em relação a isso. E por que querer mudar? Para sair candidato a vereador? Você não desistiu mesmo de ser candidato a governador? Não, na verdade, nós sempre escutamos de várias pessoas por que você não é candidato a vereador. Você já se apresentou em um momento como candidato a governador, ocupou um espaço importante, o pessoal não tem parlamentar na Paraíba, você com sua postura aguerrida, corajosa no Entendi a parlamento vai conseguir ocupar espaço e depois disputar posições no executivo com mais crescimento visibilidade e estrutura. E eu achei que seguir essa discussão, seguir essas indicações seria um passo importante para a gente traçar. Teve quantos votos na última candidatura? Na última, em João Pessoa, foram quase 4.000 votos. Caramba, voto pra caramba pra Isso. vereador. Não, deputado deputado federal. Pra federal. É, tá. E Para vereador, eu tive 1.400 e poucos votos. tá bem bom. Nas bom. eleições de E sem estrutura, né? 2020, A federação com quem? sem estrutura. Agora nós estamos federados com a rede, né? A federação começou nessa eleição de 2022, na eleição que nós trabalhamos conjuntamente com o presidente Lula já no primeiro turno, e a federação ela segue por 4 anos. Ela vai até a próxima eleição presidencial, podendo ser renovada ou não, mas a gente está tendo um trabalho conjunto que a gente acredita que essa federação ela vai ter uma duração maior na nossa vida política. Olha o adesivo aqui, os dois barbudinhos. Olha, o barbudinho aqui com esse barbudinho. Exatamente. Agora que eu percebi. Ó, os dois barbudinhos aqui rindo. E a boca. Fez sucesso esse adesivo aí. Foi bem feito. E a performance. Tive a alegria de conhecer e estar com o presidente Lula lá em Campina Grande, quando ele veio para aquela atividade política. Nós, o pessoal, fomos recebidos por ele em Campina Grande. Uma figura extremamente carismática, de boa conversa, de fácil debate, que nos dá uma instigação muito maior para fazer esse processo eleitoral aí que nós vivemos nas eleições passadas. Vamos para mais uma foto, Claubinho, por favor. Aí, o Na base. Tasso atleta, é ciclista. Ciclista. Não tô tão apegado a ela como eu gostaria, mas estou conseguindo continuar a fazer minha atividade física, só que agora no boxe. No boxe? Rapaz, no atividade boxe? física mais preparada. Vai. Fiz um bom tempo de jiu-jitsu, mas o joelho não permitiu continuar. Aí agora eu tô no boxe. Vamos para mais uma fotografia. Já Esse um abraço para Júlio e Maiara da Combat Guerreiros aí. Eita, ministra. Mônica, ela teve com a gente aqui, vereadora no Rio de Janeiro. Vereadora. Né, vereadora no Rio de Janeiro, viúva da companheira Marielle Franco. Ela teve com a gente aqui na Paraíba, fizemos debates Pessoal também, extremamente importantes, pessoal. Ela participou de um bloco, que é a Bloca Arretada, que é o movimento feminista
constrói aqui na Paraíba. Foi um momento muito rico, intenso e engrandecedor. É uma figura super lutadora, mas também não perde a sensibilidade e a simpatia em meio a essa luta tão intensa. Como é que você tem visto a apuração em relação ao caso do assassinato da ex-companheira dela? Bastou mudar o presidente que as coisas andam, né? Então, você tem uma Polícia Federal que, de fato, tem a autonomia para fazer o seu serviço, diz da importância da defesa da democracia e da justiça. Então, por mais que a gente saiba que esse foi só, entre muitas aspas, o só, mais um passo de identificar os mandantes, precisamos agora seguir esse processo no judiciário e descobrir se tem mais gente envolvida nesse processo. Mas foi um passo extremamente importante de descobrir os mandantes do E assassinato um passo da Marielle. importante aí porque os responsáveis naturais por uma investigação é o Ministério Público e o Estado do Rio de Janeiro, né? E o presidente o tempo todo, o ex-presidente, articulava para esse crime não ser investigado pela Polícia Federal. Porque a famosa federalização do caso, né? Ele lutou muito para isso, para não ser. Trocou procuradoras do Ministério Público Estadual lá. E naquele momento a gente tinha muito medo também que fosse, né? Por mais que fosse o caminho Exato. lógico, como a gente sabia que tinha uma intenção de deixar para lá, de não investigar, de ter a Marielle como se fosse mais um, sem dar importância para aquela execução política de ataque à democracia, de ataque à negritude, de ataque às mulheres. Então a gente também tinha receio do que seria aquilo, mas a gente está muito animado por esse processo estar andando e pela família sentir cada vez mais movimento dentro da justiça, né? Eu tive a alegria de conhecer não só a Mônica, mas de me aproximar e ter tia Sol, a Solange Cavalcante, querida amiga aqui de João Pessoa, também filiada ao PSOL, como uma amiga hoje. Então, esse processo ele vai fortalecendo vínculos e ampliando uma luta que é para além de um homicídio, né? Para além de uma execução. É um ataque à democracia, um ataque aos nossos direitos. A gente precisa entender essa diferença e buscar cada vez mais breve que essas pessoas sejam responsabilizadas. Você conhecia a Marielle antes? Eu só Teve contato tive com ela? 2 contatos com Marielle, não foram contatos muito próximos. Um foi uma atividade do Diretório Nacional do PSOL e um outro em Recife, lá no Pátio de São Pedro, numa atividade da negritude que foi organizada pelo mandato do deputado estadual na época, Edilson Silva. Foram os 2 momentos que eu tive com a Marielle. Acho que o figurão político assim, que representa o PSOL há muito tempo lá é o Freixo, né? Isso. E ela era assessora dele. se não Ela me é engano, né? assessora do Freixo, ela, depois eleita vereadora, existia uma pressão muito grande da base social dela, e mesmo de dentro do PSOL, que ela fosse nossa candidata ao Senado naquele processo eleitoral, e acabou que as articulações não foram nesse sentido, mas seria uma incrível representação no Senado, não tenho dúvida nenhuma disso, e o Freixo cumpriu um papel importante no tempo que esteve no PSOL. Vamos para agora alguns vídeos, né, Glaubinho? Vamos ao vídeo. Tem vídeos aí pra gente analisar, tá? Prepara a língua aí. Prepara. É para o Gogó. Vocês já deram pista aí? Já tinha gente olhando o vídeo aí, rapaz. Opa, esse vídeo aí, vamos lá olhar. Opa. Mangabeira. Rapaz, esse vídeo E é ele conhece Mangabeira, disse que estava no Mangabeira. Mangabeira apareceu aí, ó. O nacionalismo. Eu gosto da narrativa. Eu gosto dessa narrativa. Narra aí, Ninja. O que é isso aí, Ninja? Pra quem não tá vendo em Isso aí é casa. um super movimento popular. Esse vídeo aí. Super movimento popular. Vamos agora para mais um. Não deu para aparecer muito. Eu vou para outro Eu vídeo não agora. entendi muito bem o que tem aqui. Esse vídeo já Tem mostrou aí. o clipe. É jogo do Brasil, Não, é? o povo chegando, o povo chegando. Agora, tá chegando. Eita, aí já em Cabedelo. Eita, Por que chegou. vocês estão aí? Era pra estar ali. Daqui a pouquinho eu falar sobre isso. Chegou aí, ó, olha só a militância. Me lembrei de uma amiga minha, Brigitte. Brigitte tava lá em cima, agarrou, tirou selfie. Brigitte levou uns empurrões de segurança. O bichinho da Brigitte foi agredida. Rapaz, a visita desse cara, eu vou dizer, Bolsonaro, foi meio conturbada aqui, não foi? Como sempre, né? A vida dele é uma conturbação natural. Isso o povo gosta. Olha só, o carimbo, cheiro, ó, coisa linda. Quem mandou um abraço pra ele foi Sérgio Queiroz. Foi, ó, agarrando muitas pessoas com a camisa do Brasil. Essa narrativa. Mas não vai assistir isso muito tempo, não, né, Ninja? Não, pode deixar Pelo aí amor que de não Deus, vai aumentar o clima, isso é para aumentar. Vamos puxar para mais uma fotografia. Mostramos já esse vídeo. Tem alguns vídeos aí que Tassi vai ter que analisar. Vamos lá. Eita, agora sim. Eita, agora Mangabeira, mercado de Mangabeira. Ô, Tassi, quando você vê essa multidão toda aí, isso é esperado ou uma surpresa para você quando você vê?
Hoje é muito fácil espremer no corredor dentro do mercado, né? Você viu que as imagens abertas mostravam que realmente não é nem perto do que ele já conseguiu mobilizar em outro período, quando tinha toda uma estrutura do poder público e toda uma pressão e o dinheiro e recursos que tinha em torno de mídia. Então, você olhar esse movimento hoje aí, de fato, representa. Ele é uma liderança dentro do segmento dele. Isso é inegável. Mas ele está longe de ser a liderança e aglutinar a quantidade de pessoas que já aglutinou um dia. Você acha, então, que Bolsonaro está perdendo terreno? Não tenho dúvida disso. Essa eleição, inclusive, ela vai ser decisiva nesse processo de reestruturação da política no nosso país. A eleição municipal ela vai ter um peso ainda nacionalizado. Tá vendo aí? Olha só, mas veja que por cima, não foi nem Só para lembrar, isso aí. Não foi nem um drone da Media Box. Só para lembrar, isso é o Aqui barco. não foi o drone da Media Box, aqui foi um paparazzi, aqui que estava empolgado, aqui subiu numa barraca Só para fazer esse pontuar, registro. esse é o bairro Aproveitou o do único- Cabo Gilberto, né? A força do Aproveitou Cabo o é de único Mangabeira. momento de aglutinação, corredor do mercado. O corredor da folia, literalmente. Vamos para mais uma fotografia. Mais uma fotografia, para muita gente é corredor da folia, né? Eita, chegou aí, ó, olha o tumulto. Isso é onde? Ah, Queiroga, Câmara fechada. olha aí, Queiroga aí com... Queiroga tá despremida ali. Eita, Cadê ele? Eu não Queiroga. consegui ver. Cadê? Cadê? Olha a Queiroga aqui de preto, aqui, Ah, Queiroga ali, Todo ó. imprensado ali, ó. Queiroga tá querendo, Tentando chegar. tá querendo pegar algum voto Tá dele aqui. perdido querendo- igual tá no processo eleitoral. Eita, Queiroga, hein? danado. Você acha que Queiroga tá meio chamuscado nesse processo eleitoral? Não, sem dúvida, foi uma confusão atrás de confusão. Ele estrou da carga do antivacina, das mortes que aconteceram no último processo por conta de negar vacina, de toda aquela discussão de corrupção em torno da vacina. Ele vem com a pecha de o bolsonarismo no pior momento para isso. E um detalhe interessante que a vinda de Bolsonaro pra cá foi para amenizar a direita e eles virem juntos, né, agora pra a Nunca campanha. tiveram tão divididos. Nunca tiveram tão divididos. Já É. brigaram de novo. E já tem declarações aí do pastor Sérgio Queiroz também, que não tá Deus nada do céu. satisfeito com esse tumulto aí, não. Eu acho que ele não vai suar a camisa mais com esse povo, não. Vamos pra lá. Mais um vídeo, por favor, Glaubinho. Opa! Eita! Meu amigo, mas- você Rapaz, fala coitado desse Pô, cara DVD, isso é DVD. comigo aqui. essa edição aí é um seriado. Vamos lá. Depois mostrou do aí. cafezinho tão bom e do hambúrguer, eu Aí vou passar mal desse Não, vai jeito. ter um... Chegou aí a chegada. azia. Vamos para mais um vídeo. Vamos para mais um vídeo. Tem um agora que eu quero que você analise um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Aí foi. Aí, Ele anunciou que ia ter uma live com Elon Musk. Elon Musk nem apareceu. vamos para mais um vídeo, Globinho. O último agora. É o último. Não, tem mais um. Tem um aí, não? Tem uma moça com a bandeira do Tem o Pernambuco ali outro. atrás. Aí. O que é que você teve, né? Que você conseguiu entender como essa visita de Bolsonaro aqui, Gustavo? Ele demorou a vir, porque ficou exatamente esperando o momento dessa extrema-direita aqui na Paraíba se rearticular, depois dela estar espedaçada Depois no de debate expulsar o Nilvan pra interno Santa entre Rita, né? eles. É Nilvan, é o Cabo, é o Valber, sem saber onde pisar, um indo para o canto, para outro, ao mesmo tempo que é um processo de distribuição dos municípios, é também aquele mesmo lote que a gente conhece das oligarquias, tu vai para lá, tu vem para cá, fizeram isso de um formato diferente, tentando ampliar o poderio. Ele achou que a questão estava resolvida, chegou aqui, viu que continuam divididos e sem espaço, não é a mesma força que o bolsonarismo já teve na capital em eleições diferentes, por isso ele fica nervoso e arengando com os dele mesmo, como mais e pior do que ele já fez em outros momentos. Então isso diz do desespero da extrema-direita na nossa capital. Então, esse comportamento de Bolsonaro, na sua opinião, é sintomático em relação à queda de popularidade. Sim, não só aqui, mas no país inteiro. Tem a informação? Boa, boa. Vamos agora para mais um detalhe que a gente queria comentar. Na sua opinião, avaliando agora o governo Lula, né? Vamos para o paralelo. O Lula está chegando aí, chegou agora com 1 ano e 4 meses, né, desse novo mandato. Uhum. O senhor se decepcionou mais ou, na sua opinião, o Lula superou a expectativa? Quando Lula foi eleito, uma das coisas que eu fiz questão de dizer publicamente em reuniões do PSOL foi que não seria fácil reconstruir depois do desmonte que foi feito por Bolsonaro nos últimos anos. Principalmente com o poder que ainda existe na mão do Centrão, que nada mais é do que uma direita que se movimenta independente de quem tiver no poder. Centrão não é uma coisa apartada de direita e esquerda. Centrão é a direita que está com Lula, que está com Dilma, que está com Bolsonaro, que teve com Temer, que teve com Fernando Henrique. Centrão é esse grupo de oportunistas de direita que está com qualquer um para tirar o seu. Esse é o Centrão. Então essa turma ainda tem um papel muito grande, tensiona e chantageia o governo Lula a todo momento.
Então isso dificulta passos mais largos. Isso faz com que aquele programa de governo que nós construímos, nós PSOL, junto com o Partido dos Trabalhadores, PCdoB, Rede e tantos outros partidos, não seja implementado na velocidade que nós gostaríamos. Isso é fato. Isso não está em discussão, isso a gente reconhece. Mas, ao mesmo tempo, se antes tinha acabado em determinados setores e derrubado em outros a quantidade de concurso público, eles retornam a acontecer. O funcionalismo público volta a ter aumento salarial, por mais que algumas categorias obviamente sempre queiram mais, mas se compara com antes, passam a ter. Você já vê a discussão de novos institutos federais, inclusive aqui no Paraíba. Né? Então, você percebe essa mudança acontecer, novos hospitais, mais recursos para determinadas políticas públicas. É o governo que eu gostaria? Não, o governo que eu gostaria era um governo do PSOL. Um governo que conseguisse estar à frente desse processo, implementando já no primeiro ano o que foi toda a proposta de campanha. Mas a gente sabe que a política não é desejo. A política ela é um processo de articulação e de construção conjunta. E eu não tenho dúvida nenhuma que a única pessoa que é capaz hoje de articular do centrão à esquerda é o presidente Lula. E por isso, esse pouco perto do que foi implementado ou discutido em campanha eleitoral é possível de ser implementado. Se fosse qualquer um outro, eu acho muito difícil que mesmo essas questões tivessem sendo executadas. Você acha que o governo Lula é um governo de centro ou de esquerda? É um governo de centro-esquerda, porque ainda consegue movimentar esse setor para implementar essas políticas que estavam paradas de tempo atrás. Não dá para a gente dizer que é um governo de esquerda, mas também não dá para a gente dizer que por conta dessa faca do centrão no pescoço é um governo de direita. Então eu diria que é sim um governo de centro-esquerda, é essa base de sustentação que vem sendo fundamental para esses avanços que a gente tem tido em 1 ano e meio. Veja que a gente teve, em 4 anos de desgoverno Bolsonaro, destruição de questões centrais da Constituição Federal de 88, no Sistema Único de Saúde, na Previdência, na educação. Então é uma jornada difícil, foi uma década para conquistar, digamos assim, se a gente considera a reabertura, né, a luta contra a ditadura, processo de redemocratização, luta por diretas, Constituição de 1988. Só que não foi só isso, né? Nós tivemos depois aí, décadas para frente, um processo de avanço dessas políticas. Veja, a gente falava no começo aqui da minha profissão. Nós, assistentes sociais, estamos presentes nas diferentes políticas públicas, como a gente disse aqui no primeiro bloco. Mas um dos espaços onde nós temos o maior número de profissionais é na assistência social. Lá, nós tínhamos, antes do desgoverno de Bolsonaro, implementado uma política nacional de assistência social. E, junto com ela, uma norma operacional básica e toda a linha de recursos humanos que envolve essa discussão. E começava a acontecer, mesmo com salários precários, concurso público nas diferentes prefeituras da Paraíba e do Brasil inteiro. E os centros de referência especializados de assistência social e os centros de referência de assistência social, esses dois espaços extremamente importantes no que tem de mais vulnerável da nossa população, das necessidades do nosso povo, começava a ser construído. Hoje você tem esses centros, muitos deles precarizados, fecharam na época de Bolsonaro e muitos concursos públicos deixaram de acontecer. Então agora, nesse governo Lula, nós temos aí também uma tarefa de reconstrução. E aí você não está aqui falando de um direito de uma categoria de assistentes sociais. Você está falando de uma política pública para atender esse povo. Imagina uma criança que é vítima de violência sexual, ela vai ser atendida dentro de um CREAS, e naquele momento ali ela começa um processo de atendimento em uma questão que é extremamente difícil e delicada, e em menos de um mês um profissional ele muda para outro espaço porque consegue passar no concurso público ou porque consegue um emprego melhor para a sua sobrevivência. Então, se você tem concurso público, se você tem salários dignos, você tem uma equipe que ela vai ficar mais tempo, ela vai estar mais formada, ela vai atender melhor a população. Então, o efeito daqueles 4 anos de desgoverno é devastador para o nosso povo. Agora, tem um outro ponto que eu queria também comentar. A própria ausência do presidente Lula aqui na Paraíba. A gente viu que ele tem ido a Pernambuco. Ele chegou a vir aqui, mas não chegou a discursar, né? Ele teve aqui em algumas agendas, mas ele aproveitou para discursar apenas em Pernambuco, né? E recentemente também ele esteve em Pernambuco. Tem achado um desrespeito de Lula com a Paraíba, não?
Não, Henrique, eu entendo que é a mesma situação que a gente falava antes do Bolsonaro, tá? Porque existe uma incerteza muito grande do que vai ser o Partido dos Trabalhadores no processo eleitoral aqui na capital. Isso também tem a ver com as relações que existem com o Centrão e com outros partidos do campo popular. Como se posicionar publicamente em um espaço como esse, em um momento onde para eles é extremamente delicado, não é simples. Então esse cuidado é importante para a decisão deles. O que eu gostaria muito, e a gente no PSOL tem buscado isso, é ter uma candidatura unitária do PT e do PSOL para enfrentar essas candidaturas, desculpem, essa divisão da direita. A direita ela está dividida com várias candidaturas e se nós temos uma candidatura do campo popular unitária, nós temos condições totais de ir a um segundo turno e ter uma viabilidade eleitoral. Então, o projeto, na sua opinião, do pessoal seria interessante uma união de forças de vocês com o PT. Isso é o que ele queria, mas só acha que vai acontecer isso mesmo? Não acho. Não acho. E não é o melhor para o pessoal, tá? A gente ter essa candidatura unitária em um momento como esse, talvez não seja o melhor para o pessoal. Se o pessoal for o único candidato da esquerda na capital, vai ser a maior votação do pessoal na capital e vai impactar muito na chapa de vereador, onde eu sou pré-candidato a vereador na capital. Só que eu não quero para nossa cidade só o melhor para o pessoal e para minha pré-campanha. Eu quero o melhor que eu entendo que é para a cidade. E o melhor para a cidade, o melhor para essa disputa com a extrema-direita é PT e PSOL unidos para fazer esse enfrentamento aqui na capital. É interessante É uma essa visão leitura. interessante demais. É uma visão, como se assim, o meu partido, ele só teoricamente tem uma boa viabilidade se tiver com o PT junto, o PT numa disputa, né? Agora, você se sente representado, por exemplo, vou ter que fazer essas perguntas. Cida Ramos e Luciano Cartacho, você enquanto militante político e tudo, você vê Luciano Cartacho ou Cida, para onde o PT pode ir? Quando a gente faz uma unidade, a gente está em um processo de debate e de ceder, onde a gente não tem 100%. Se a gente tivesse 100%, a gente estava no mesmo partido. Ou Cida e Cartacho estavam no PSOL, ou eu estaria no PT. Eles estão lá e eu cá, porque a gente tem diferenças. Mas uma unidade você vai ter que baixar o muro. Mas eu nunca escondi que nessa discussão do PT, eu estaria muito mais tranquilo para fazer campanha numa candidatura de Cida Ramos, já que nós tivemos uma gestão de Cartacho que não foi no Partido dos Trabalhadores, ao contrário, onde a esquerda mais precisava, ele traiu essa esquerda, e agora voltou quando o Lula estava mais fortalecido. Isso Então chama oportunismo? me sentiria muito mais confortável com a assistente social Cida Ramos, que é deputada estadual, da mesma profissão que eu, fazendo essa construção junto com Celso Batista, que é o meu pré-candidato a prefeito aqui na capital, servidor do TJ, um companheiro aguerrido, também presidente do Partido Socialismo e Liberdade aqui na capital. Mas essa decisão cabe ao PT. Ao pessoal cabe dizer, nós queremos uma unidade do campo popular. O candidato seria ele? Caso vocês tenham um nome apenas do pessoal, seria o... Sim, o companheiro Celso Batista, que está fazendo uma pré-campanha brilhante, um debate muito franco, muito tranquilo e muito disposto a essa unidade, sabe? Sem apego, dizendo, João Pessoa, a gente precisa dessa unidade para derrotar essa turma que está aí atacando o nosso povo a todo momento. A atual gestão do João Pessoa, do Cícero Lucena, é pior do que até mesmo a dele lá atrás. É uma catástrofe para a nossa cidade. A gente precisa ter essa transformação. Por que você diz isso? O que eu acabava de dizer para você com relação aos CRAs, com relação aos CREAs, a gente vê acontecer. Na minha profissão, lá no Ministério Público, quando eu vejo a quantidade de pessoas que vêm buscar a sua habitação, dizendo, eu fui tirado da minha casa porque foi ter uma obra, e disseram que eu ia ter casa, ou ia ter acesso a determinada política, não tenho, é enorme. Quando a gente vê as pessoas buscando se inscrever num cadastro único para poder dar entrada dentro de um BPC, na nossa cidade, com essa dificuldade de trabalho nas unidades da assistência social, é algo que a gente vê muito difícil. Quando a gente olha para o que aconteceu na mudança do plano diretor, onde tira recursos das zonas especiais, que é quem mais precisa da nossa cidade, e joga para o orçamento de uma forma geral, é mais uma forma de dizer do lado de quem ele está. Quando ataca o povo de Dubai, naquela ocupação, da forma violenta como aconteceu, e se repete lá no Porto do Capim e em outros espaços da nossa cidade, diz também o quanto é uma gestão antipovo. Quando os servidores não conseguem ter um campo de diálogo dentro da gestão municipal, é um outro espaço de ataque. Quando a Câmara Municipal de João Pessoa,
que é a pior legislatura da história da nossa capital. Ela aprova as aberrações da extrema-direita e ele muitas vezes não veta, se acovarda por conta dos conchavos com esses parlamentares e se sai para poder o vice vetar, diz muito também do oportunismo do que ele representa para a nossa cidade. Então, é sim a pior gestão que a nossa capital já teve e a gente precisa dessa unidade para transformar isso, porque não pode simplesmente trocar também uma representação da direita por outra representação da direita. A gente precisa mudar a forma de fazer política na nossa capital. Se você olha para o Rui, você tem a representação direta dos Cunha Lima e um parlamentar que votou em mais de 90% nas propostas de Bolsonaro no Congresso Nacional. Se você olha para o Queiroga, é responsável pelas centenas de milhares de mortes no nosso país por conta de corrupção em vacina e por conta do negacionismo daquele governo. Se você olha para o governo de Cícero Lucena, é o que eu descrevi agora há pouco. Então, é urgente ter uma alternativa do campo popular na nossa capital. Outra coisa interessante, você se sente representado. Você falou que criticou a Câmara, mas em relação à política pública da Câmara Municipal de João Pessoa, o que é que você acha que precisa mudar? O que é que você faria diferente, É. inclusive? Vamos lá, são muitas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente não ficar de conchavo com o gestor por conta de cabide de emprego. Então você está A mandando um gente recado tem- já agora que não vai ser governo, não vai ser base em nenhuma condição, caso Só se for Celso Batista, prefeito da nossa se não cidade, for Celso se for a Batista, unidade. você vai para a oposição, é isso? Claro, tô fazendo uma oposição dura aqui para o que representou, o que eu citei dessas três figuras. Você nunca viu Tássio Teixeira fazer algo diferente nessa representação. Votar, se um dia, se esses acontecerem de ser reeleito em algum momento, votar em um lugar de oposição muito dura, muito segura, apresentando propostas e construindo com a população. Não essa discussão de um vereador que constrói do prefeito para o povo, mas do povo para o prefeito, construindo essa mobilização, construindo essa articulação, como o João Gabriel perguntava, o que seria diferente, né? Um mandato onde ele não seja formado só por gente do pessoal, onde ele não seja formado só por técnicos, a gente possa ter plenárias regulares desse mandato, junto com movimentos, para construir propostas a partir dessas estruturas que venham de baixo para cima, que venham dos professores, que venha do movimento pela moradia, que venha de quem está discutindo, que enfrentou toda essa dureza do plano diretor, que atropelou a população e os movimentos da nossa cidade. Então, uma Câmara que tenha um olhar para essa população, que seja oposição, mas que ela busque construir tecnicamente. As pessoas olhavam para mim na campanha de governador de 2014 e 2018 e dizia: Tássio, você foi muito bem, você estava muito preparado, você apresentou proposta, você foi duro, não tinha que ser duro, e não virou uma caricatura. Era o que eu menos queria no processo eleitoral, era virar uma caricatura. Daí eu ter feito o dever de casa, eu ter estudado bastante, eu ter apresentado o que a gente precisava transformar para a nossa cidade. O que é Então, nós virar uma vemos- caricatura? O que é virar uma caricatura? Virar uma caricatura é aquele candidato que ele fica apresentando sempre a mesma tecla, ou aquele candidato que vira jargão da nossa esquerda. Eu não estou para virar jargão, eu sou de esquerda e não preciso reafirmar isso em jargão. Eu preciso reafirmar isso no meu cotidiano, no meu fazer política, apresentando de que fato é transformação. Transformação, por exemplo, em um momento como esse, é a gente desfazer as atrocidades que foram realizadas com o plano diretor da nossa cidade. É a gente retomar a defesa do meio ambiente diante de uma gestão municipal que tem destruído o meio ambiente na nossa capital, que tem estado articulado com a grande construção civil, tentando desrespeitar toda parte dessas legislações. Porque essa alteração do plano diretor, ela não está à toa. Ela está para ir, ela está por esse objetivo. Então, tá na Câmara Municipal, com esse olhar articulado, com esse enfrentamento de pensar, está falando em mobilidade. A gente está falando em mobilidade. Se já era ruim antes da pandemia o nosso transporte coletivo, por exemplo, depois da pandemia ele virou um caos. Caro, um dos mais caros do Brasil, mais caro do Nordeste, com percurso menor, ônibus precário, demorado, e aí as pessoas acabam tendo que recorrer a outros meios e superlotando a nossa cidade de carros. E não construindo um transporte que permitisse às pessoas querer, de fato, andar de transporte público. Eu mesmo já andei muito mais de transporte público aqui na nossa capital. Infelizmente, hoje,
eu estou sendo obrigado, em muitas situações, a andar mais de carro para eu poder conseguir chegar em um canto ou outro, para não ficar esperando 40, 50 minutos por um ônibus para me deslocar de um canto para o outro. E olha que eu moro logo no comecinho da principal dos bancários, já ali mais perto da universidade, onde eu tenho a sorte de ter ônibus que vem de vários lugares, do Valentina, de Mangabeira, e que permite eu ser mais rápido ainda para pegar esse ônibus. Mas ainda sofro para pegar ônibus quando eu vou para o trabalho, quando minha esposa precisa estar com o carro para ir para outra atividade. Morei ali onde o senhor mora. Eu morei no Quarto Centenário, morei também no Itu, ali pertinho do Carrefour, morei ali. Ali é minha quebrada. Tem que era polemizar, mas já polemizando, Sim. João Rapaz, Pessoa, não começa não. João Pessoa O programa tá acabando. tá não começa, crescendo, não, tá pelo amor de crescendo, tá nesse hype todo aí turístico. A cidade tá lotada em tudo que é lugar aqui que a gente vai. Das festas do final do ano pra cá, a gente tá percebendo isso, né? E João Pessoa cresceu até no censo do IBGE, né? A gente saiu de 700 e poucos mil para 800 e pouco, e a tendência é a gente crescer muito mais. A gente precisa de algumas mudanças na cidade para poder suportar essa população nova que tá vindo aí. E a gente precisava mexer no plano diretor. Concorda? Precisava, mas não, Pronto, aí- não dessa forma. Então, aí Essa é a questão. Que plano diretor? Exato. O que é que você pensa diferente para João Pessoa? Em questão de obra, de futuro, o que é que você imagina de João Pessoa no futuro? Eu acredito que é possível ter uma João Pessoa sustentável. É possível ter uma João Pessoa com qualidade de vida, uma João Pessoa que não precise tirar o sol da nossa praia levantando grandes espigões. Uma João Pessoa que não precise que a gente fique na parada de ônibus tanto tempo. Uma João Pessoa que esses recursos que vão para o fundo, que antes era destinado para os ex, que foram retirados, eles de fato estejam para essa população que precise disso. Que a nossa cultura ela seja de fato valorizada. Eu vivo a nossa cidade. Eu vivo a nossa cidade. As festas que tem no Ponto do Sem Réis, tem na Orla, que tem nos espaços mais alternativos aqui, eu vivo. Quando a gente olha até mesmo para essas festas no passado, a gente vê que o quantitativo também não é o mesmo. Quem está indo para essa praia? Como é que eu vou para a praia se eu não consigo depois voltar para casa? É barato, mas é barato. Barato para quem? Né? Cadê o transporte público? As integrações que acabaram. Você chegar e ter que ficar de madrugada na rua, como muitas pessoas muitas vezes estão ficando, onde era a integração, que hoje não é uma integração, né? Já que você tem que pagar outra passagem, ficar por ali esperando o ônibus horas e horas. Como é que você vai nesse processo? Você vai com sua família para uma praia. É uma mãe, vamos lá, um casal, né? Seja ele homem, mulher, mulher e homem, 2 filhos, passagem de ida e volta a quase R$5. Que valor é esse para ter acesso a uma praia? Que turista é esse? Quantas pessoas de Sousa estão podendo vir para João Pessoa? Quantos de João Pessoa estão podendo conhecer o Vale dos Dinossauros? Quem vive São João de Campina Grande? Que São João nós temos aqui? Eu sou um amante do carnaval, mas como é o nosso carnaval aqui na capital? O esvaziamento que muitas vezes acontece porque a gente não tem uma divulgação e os recursos quando tem é para blocos mais específicos A ou B, enquanto uma Laú você vai receber 2, 3 mil e demorar para receber para poder botar o bloco na rua. Então pensar essa política de turismo, de economia e de aprimoramento dessa construção na nossa cidade, ela pode ter uma lógica inversa. Ela pode, ao invés de valorizar simplesmente o grande sistema hoteleiro, ela pode ter processos alternativos de alojamento em casas de populares que possam receber pessoas, como isso acontece em alguns outros espaços, gerando renda e mais vaga. Porque se a gente tem um grande evento na nossa capital, apesar do crescimento da nossa rede hoteleira no último período, se tem um grande concurso, você já não tem direito onde dormir, onde se alojar aqui em João Pessoa. Essa é uma realidade, a gente vê isso acontecer a todo momento. Então, que crescimento nós queremos? É de grandes resorts, de áreas, 1.300, 3.000 reais, devastando o meio ambiente, privatizando a orla, com acordos com essas grandes construtoras, como lá em Cabedelo, o anteprefeito também fez recentemente, onde um condomínio quis expulsar uma família de uma área pública, de uma areia. Então, que construção, que expansão, que economia nós queremos ter para a nossa Paraíba? Então, é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente fala em girar a chave, em fazer diferente, é essa lógica. Porque o governo Cícero Lucena, ele começa com um cara da Unimed na Secretaria de Saúde, com um cara do Sindicato da Construção Civil no planejamento, com um cara do sistema de turismo dessas grandes empresas do trade turístico da Paraíba, sabe? Então, isso aqui diz muito para quem está governando.
qual é a gestão, qual é o formato. Então, inverter essa lógica e ter uma representação na Câmara que diga, você não vai mandar em mim por conta dos cargos que tem no meu gabinete, não, porque a gente vai ter autonomia política para gerir esses recursos e enfrentar como precisa ser enfrentada a gestão municipal. Por falar nessa disputa da Câmara, você está otimista com essa federação, com a rede, em relação a essa ocupação dessa cadeira? Muito. Agora por 129, né? Muito, muito, muito otimista. A gente começou esse plano, nós enquanto pessoal, lá em 2014. Ele foi aprimorado agora com a Federação Pessoal Rede. Na eleição passada, em 2020, se nós tivéssemos federado com a rede, faltariam apenas 615 votos para a gente ser eleito naquela vaga que foi a última, foi ocupada lá pela direita, seria mais uma representação da esquerda. Nós saímos de 27 vereadores para 29, vamos aumentar 2 vagas agora nesse processo eleitoral para a Câmara Municipal de João Pessoa. Inclusive, fiz posição pública contrária a essa ampliação, porque acho que o número de vereadores a gente já tem exagerado, não é isso que vai fazer a transformação da nossa cidade, mas se aumentou, vai diminuir o coeficiente eleitoral e vai permitir que a Federação Pessoal Rede, eu espero que a minha pré-campanha, eu enquanto pré-candidato a vereador, possa sim ocupar essa vaga e ser esse vereador que eu falava antes aqui em João Pessoa. Satisfeito, João Gabriel? Demais. Nessa conversa, alto nível. Papo de alto nível com Tasso Teixeira. Isso. O que é que a gente pode esperar do 2024 de Tasso? Em relação aí até a... Além da vitória, que ele, acho que ele tá pensando nisso, né? Mas além da vitória, ainda além disso. Eu queria estar mais animado com relação a esse processo de unidade, mas eu acredito que, inclusive, a forma unidade como, de pessoal unidade PT. do campo popular, mas eu acredito que essa posição, inclusive, dos vereadores do PV, que são da base de Cícero Lucena, então na federação junto com o PCdoB e o PT, diz muito já de uma posição que está para ser tomada. Mas também acredito muito que esses companheiros e companheiras, muitos e muitas que estão dentro do Partido dos Trabalhadores, não vão submeter a fazer a campanha de Cícero Lucena e vão caminhar junto com o companheiro Celso Batista, hoje pré-candidato, depois do período, num período eleitoral legal como candidato, e essa unidade vai trazer ótimos frutos para consolidar novas direções na nossa capital. Veja que a nossa esquerda, que o campo popular, ele está envelhecido, ele está repetitivo. A gente precisa renovar, a gente precisa transformar e o pessoal está aqui apresentando esses nomes para mudar dentro e fora da estrutura burocrática e legal do nosso Estado Democrático de Direito. Interessante a disputa porque vai muito do campo ideológico, né? Da esquerda e da direita, ele baliza mesmo essa pretensão. É bem dizer assim, quem não gosta da direita vai comigo, é isso? Do jeitinho. Eu acredito, eu não só acredito como eu sigo esse caminho. Não faltou convite para eu ir para outro canto, para eu estar em outro partido, e gente chegar para mim e dizer, se você estivesse no canto tal ou canto Y, com tal recurso, com tal apoio, numa secretaria, não sei o que, você já teria lá. Aí eu digo, sim, mas não seria Tasso Teixeira. Não é o que eu acredito, não é o que eu tenho construído. Eu não tenho pressa para furar fila e para chegar antes dos outros. Eu vou no tempo certo do planejamento do que eu acredito. Por isso que eu faço política nessa forma, já para dizer que é diferente como será um mandato caso a gente venha a ser eleito nesse processo eleitoral. Isso para mim é muito importante. Eu não quero ser eleito fazendo diferente do que eu defendi desde 2014, fazendo 10 anos agora nesse processo eleitoral, né, da minha primeira candidatura ao governo do Estado. Então, espero que esses 10 anos, que em 2024 seja um ano de colheita, um ano da gente colher essa caminhada, da gente ter vitórias, e vitórias para além de ocupar a vaga. Que a gente possa ocupar uma vaga, mas que a gente também possa consolidar esse leque de novas direções aqui na nossa capital. Tá, sucesso, um abraço, um forte abraço a todos do pessoal, viu, meu irmão? Não, obrigado. Na federação lá, obrigado, ele Henrique, também. João, Glauber, prazer estar aqui com vocês no Ninja, para casa, dar uma descansadinha, provar esses presentes todos que eu ganhei hoje. Maravilha, aí parei falando nos restaurantes. Grande João Gabriel, valeu aí, né? Tamo junto, gente. Até o próximo encontro, né, meu irmão? Agora eu gostei foi do seu DVD que você fez de Bolsonaro. É bom porque a gente tem que desafiar, né? A política é isso, a gente tem que desafiar, tem que botar outra pimentinha, tem que... E a pimenta, vai ter corte aí dessas pimentadas aí boas. E outra coisa, do mesmo jeito que o povo de Lula vem, de Bolsonaro vem aqui, a gente bota Lula. Não botou aqui? Cabo Gilberto nos desafiou. Companheiro. Desafiamos o Cabo Gilberto e viralizou aqui. Não foi bom? Foi. Jackson Macedo veio aqui também, a gente ouviu também. A política é boa isso, a gente escutar a pimenta e gerar polêmica. Gerar discussão, né? A gente não quer discutir mais política hoje em dia. E o bom é isso, são debates de ideias, né? Isso. Nada. Aqui nível. a gente vê. Viva a democracia. Ninguém falou aqui de campo pessoal, ninguém aqui agrediu ninguém. E eu acho que é bom isso. Ninguém utilizou adjetivos. Ninguém aqui ridicularizou com ninguém, né? Sim. Ideias, projetos, futuro. E bastidores, é isso que é bom. E a pimenta
E enriquece muito isso na política, né, Glaubinho? Obrigado aí. Hoje o nosso Kleber Budu tá aqui. Hoje você tem um Rapaz, acertou. Budu tá aqui. Uma salva de palmas. Uma salva de fogo e foguetório aqui na Media Box Produtora. Acertou. O nosso 01 tá aqui hoje. É o nome da empresa. Como é o nome da empresa? Na Media Box Produtora. Hoje acertou duas. Eu falei Media Box. Você falou Faz Media o agora. Pix aí, viu? Vai. O nosso Kleber tá aqui Aí, na área. A gente tem que viu? transmitir. Quando eu olhei aquela cadeira maravilhosa, eu sou Ele fez dois golaços, viu? Foi? A você, Pipico, viu? Rapaz, ele já tá fechando graças a mais um contrato aí. Ô, viu? Mais um rapaz. contrato aí, abençoado. Olha aí. Bom momento. Fica feliz aqui, os amigos produzindo, vencendo. Um Graças abraço pro a Deus. Venvans. Nosso querido Glaubinho, nosso querido Kleber do Bui, marcando presença. Kleber Budu. Mas toda vez eu troco. Só essas duas letras, mas hoje eu acertei de novo. Ó, em nome da Delta Café, que Bora. eu não erro. Eu também não erro a branquinha, a cachaça da Serra de Areia. Eu também não erro Presente a da 083 casa. Burger. É pra cá, 083 Burger. Pizzaria Pimenta Nativa e também da Patronos Marcas e Registros. Ficamos aqui com o episódio 97 no NinjaCast. E a gente se encontra aí. Fica com Deus. O 100º tá chegando. Tá chegando.